Olá, turma da EJA, espero que vocês estejam bem dispostos a trabalharmos hoje, não é, com a nossa aula número 4. Eu sou a professora Sandra Amaral e vamos iniciar. Mas, antes de iniciarmos, eu gostaria que vocês organizassem um material, um caderno, um lápis, uma borracha. Então vamos lá, vamos preparando aí para que a gente possa começar. Então a nossa aula número 4, representação fracionária dos números. Estou aguardando, já prepararam? Posso começar? Então vamos lá. Então representação fracionária dos números. Então observem aqui, nós temos aqui uma deliciosa pizza. Quem é que não gosta de pizza, né? Eu adoro pizza. Então aqui saiu, ó. Vamos imaginar que ela saiu agora fresquinha do forno, tá aqui, ó. Maravilha. Ela está faltando algum pedaço? Tem alguma fatia aí faltando? Não. Ela está inteira. Então, observe aqui. Se dividirmos esta pizza inteira em 4 pedaços, e no caso, vamos comer depois 2 pedaços. Então aqui, olha, 4 pedaços, dividida essa pizza em 4, pode ser fatia, pedaço, como queiram falar. Então 4 pedaços. Então cada pedacinho desse é uma parte da pizza. Então o que vem a ser fração? Fração é uma parte do inteiro. Então nós temos a pizza aqui inteira e as 4 partes aqui, esses 4 pedaços que dividimos, cada um faz parte do inteiro. É uma fração do inteiro. Então aqui, deixa eu ver mais aqui. Vejamos, temos 4 pedacinhos aqui, 4 pedaços e, no caso, comemos 2. Ficaram quantos? 2 pedaços. Então, para representar uma fração, utilizamos 2 números separados por um traço horizontal. Que tal a gente fazer aqui no papelzinho para que vocês observem como é que vai ficar essa questão. Então, deixa eu colocar aqui a nossa pizza. Pronto, então, vamos aqui fazer uma comparação. Essa pizza aqui, vamos aqui comparar com esse círculo aqui. Nós temos um círculo. Faz de conta que esse círculo aqui é a nossa deliciosa pizza. Então aqui eu só tenho apenas a pizza, não é, completa, inteira. Agora eu quero dividir em 4 pedaços. Como é que eu faço? Dividir em 4 pedaços. Deixa eu colocar aqui para fazer com vocês. Então ela está aqui, né? Eu vou dividir em 4 pedaços. Esqueci a régua, mas vai na mão mesmo. Então 4 pedaços. Agora esses 4 pedaços têm que ser iguais, não é? Ficou parecido, né? Então, aqui, ó, uma pizza dividida em 4 pedaços, da mesma forma que nós temos aqui na figura, 4 pedacinhos. Agora, desses 4 pedacinhos, eu quero comer 2 fatias, 2 pedaços. Então, vamos retirar aqui 2 pedaços dessa pizza aqui, ó. Tirei um pedaço. Pronto, um pedaço. Então faz de conta que eu comi este pedaço aqui. Vou tirar mais outro pedacinho. Pronto. Ficaram quantos pedaços? Quantos pedaços ficaram aqui? 2, muito bem, 2 pedaços. Então, de 4 pedaços, 4 pedacinhos, eu comi 2, restaram 2 pedaços. Muito bem. Agora, como é que vamos representar esses 2 pedaços que sobraram? Esses 2 pedacinhos aqui. Como é que vamos representar em forma de fração? Primeiro, vocês têm que saber que uma fração tem que ter um traço horizontal para começar a representar, né, em forma de fração os números racionais. Então, nós temos que ter um traçozinho horizontal. Então, esse traço aqui é muito importante. Então, abaixo do traço
vai ficar a quantidade de fatias que eu dividi toda a pizza. Então, repetindo, abaixo do traço ficará a parte dos pedaços que eu dividi o inteiro. E acima, a parte que nós comemos, né? No caso aqui, faz de conta que comemos esses 2 pedacinhos aqui de pizza. Então, acima, os 2 pedaços que comemos. Então, como é que eu posso representar? Vamos ver aqui no slide, como está aqui, ó. Então, temos 4 pedaços de pizza, comemos 2 pedaços. Então, aqui, olha, foi retirado os 2, porque já está na barriga, né? Então, já comemos. E aqui embaixo, ó, para representar uma fração, utilizamos 2 números separados. 2 números separados por um traço. Que traço? Esse traço aqui é horizontal. Então, só falta agora a gente preencher com a quantidade de pedaços que dividimos a pizza toda, o inteiro, e a quantidade de pedaços que comemos. Então, aqui abaixo, repetindo, lembrando aí, embaixo fica o quê? A quantidade de pedaços que dividimos a pizza completa. Dividimos em quantas partes? Iguais, tem que ser partes iguais. Então, dividimos em quantas partes iguais? Aqui, nesse caso aqui, dividimos em 4 pedaços de pizza. 1, 2, 3, 4. Então, 4 pedaços. Onde eu vou colocar? Acima do traço ou abaixo do traço? Abaixo, como eu havia dito. Abaixo fica a quantidade, o total dos pedaços que dividimos da pizza inteira. Então, aqui, ó. 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. 4 pedaços. E acima vai ficar a parte que comemos. Quantas fatias, quantos pedaços nós comemos? 2 pedaços. Então, aqui está a representação fracionária do número racional 2/4. Então, por que 2/4? 2 representando a quantidade que comemos, no caso aqui, 2 fatias, né? 2 pedaços. E abaixo a quantidade que dividimos a pizza total. Então, aqui como é que a gente lê? 2/4. E para representar essa fração, temos que ter o quê? Esse traço horizontal. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, né? Para a gente entender melhor. Aí aqui, ó, tá vendo? Da mesma forma que eu fiz aqui. Então, aqui nós temos a pizza, não é? Que já não está toda, não está inteira, não é? Só está aí uma parte. Então, a pizza, como foi dividida? Dividimos em 4 fatias, né? Em 4 pedaços. Já comemos 2. Restaram os 2 aí. Então, aqui, acima desse traço horizontal, fica o quê? O número de pedaços que comemos da pizza. Quantas fatias nós comemos? 2. Não é? Então, estão até aqui, ó, representando 2 fatias. As 2 fatias. Então, e aqui abaixo, as 4. Por quê? Nós não dividimos a pizza logo no começo, não dividimos em 4 fatias? Então, aqui abaixo fica o número de pedaços da pizza inteira. Se eu tivesse dividido por mais de 4, 6, 8, 10, então a quantidade ficaria aqui abaixo. E a quantidade que eu comi ficaria em cima. Agora, cada número desse aqui tem um nome, né? Então, acima do traço, acima desse traço aqui, horizontal, que está aqui representado com o número 2, nós chamamos de numerador. O numerador representa a quantidade de pedaços que comemos. E abaixo chama-se denominador, que é justamente a quantidade, não é, o número de pedaços da pizza inteira. Tá dando para entender? Ótimo. Deixa eu ver mais aqui. Pronto. Aqui são exemplos de fração. Então, exemplos de fração, não é? Para representar, né, a representação fracionária dos números racionais. Então, nós podemos, né, representar por várias frações. Aqui, ó, 1/2. Então, como é que a gente lê? 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Então, se eu dividir, não é, em 10 fatias,
como é que eu vou fazer essa questão da leitura? 10, eu vou colocar embaixo o número 10, né, que é o denominador, é a quantidade total das fatias que eu dividi, né? E assim por diante. Se eu dividir em 9 fatias, eu vou colocar a quantidade das fatias que eu dividi, o inteiro, e coloco aqui o número 9. E assim por diante, né? Deixa eu ver aqui. Então, quando o denominador de uma fração for a partir do número 11, a gente já vai ler diferente. Até o 10, como esse aqui que eu já expliquei, ó, até o número 10 a gente lê, né, de forma 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Né? Mas quando, né, nós temos 11, aí a gente já começa a fazer uma leitura diferente. Então, quando lemos o numerador e depois o denominador, adicionando a palavra avos. Então, todas as vezes que for dividido, né? Tanto, não é só uma pizza, um bolo, uma pizza, né? Tudo que você for dividir e dividir acima do número 11, de 11 em diante, então você vai acrescentar avos. Então, fica 3, 12 avos, né? Pode ser também 11 avos. Então, aqui, ó, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, 16 avos, 17 avos, 18 avos e 19 avos. Lembrando que o número que fica abaixo, aqui vocês estão percebendo que está ao lado, né? Assim, uma barra. Mas é porque aqui o espaço era menor, então a gente colocou dessa forma aqui, né? Então, esse lápis está ruim. Deixa eu trocar. Trocar por outra aqui. Pronto. Então, esse daqui. Aí, barra 11. Não é? Então, aqui, ó. Essa barrazinha aqui, eu não coloquei dessa forma aqui, porque aqui o espaço estava bem pequeno. Mas quer dizer a mesma coisa, representa a mesma coisa dessa forma aqui, 11 avos. Então, aqui no caso, nós temos, não é, uma representação de uma fração a partir de 11. A partir de 11 a gente coloca que nome, acrescenta qual é a palavra avos. Então, muito bem. Vamos lá agora, seguindo aí a nossa aula. Então, aí agora, não é? Outro lembrete também. Quando o denominador for 10, vocês já sabem, né? Como é que se lê? Décimo. Quando for 100, quando for 1000. Então, lemos o numerador acompanhado de décimos, centésimos ou milésimos. Então, aqui no caso, 8 centésimos, 4 milésimos. Então, aqui tem uma representação. Eu tenho essa barra, faz de conta que é uma barra de chocolate. Imagina aí, uma barra de chocolate bem gostosa. Chocolate branco, vamos dizer, né? Porque está branquinho. Então, ó, um inteiro. Então, uma barra de chocolate, um inteiro. Agora, esse inteiro eu vou dividir em quantas? Em quantas partes, né? Em 10. 10 partes, que é aqui a parte do denominador. Então, o número que fica abaixo desse traço aqui, horizontal, abaixo, não é a quantidade de pedaços, né, que eu vou dividir, que eu dividi, não é tanto a barra de chocolate como um bolo, como uma pizza. Então, aqui nós temos 10, no caso aqui tem 10 pedacinhos de chocolate. De um inteiro, eu dividi em 10 pedaços. Faz de conta que eu tenho 10 amiguinhos e vou dividir aquela barra de chocolate para dar aos 10. Então, aqui, ó, 10 pedacinhos. Só que 5 coleguinhas não querem chocolate. Então, eu só vou dar os 5 que querem. Então, aqui eu coloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedacinhos para dar a cada, né, coleguinha que quer o chocolate. Aí, como é que eu posso representar esta fração? Né? 5 décimos. Estão entendendo? Deu para entender? Então, vamos explicar mais um pouquinho aqui. Já aqui eu tenho
A barra de chocolate, nessa barra eu dividi em 10. Continuo dividindo em 10 pedacinhos. Só que esses 10 pedaços eu apenas vou dar a 4 crianças, a 4 coleguinhas. Então, como vai ser a representação? 4 décimos. Então, bora lá. Seguindo aqui. Quando uma fração, né? Quando numa fração, numerador e denominador forem iguais, a fração será igual ao inteiro. Então, o que significa isso? Então, quando eu dividir a pizza, vamos voltar para a pizza. Vou dividir aqui a pizza, né? De forma igual, metade. Então, aqui eu dividi. Então, por ser dividido a pizza em 2 partes iguais, então, uma pizza inteira corresponde a... Olha aqui, olha. Então, vai ficar a mesma quantidade. Porque eu dividi, né, 2. E aqui o numerador 2 e o denominador 2. Vamos seguir aqui. Pronto, aqui são vários inteiros, da mesma forma que eu expliquei, né? Aqui, ó, 1 inteiro, meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos. Lembrando que todos esses números abaixo do traço chama-se denominador, porque a quantidade de pedaços que eu dividi. Aqui, no caso, a gente está representando uma barra de chocolate. Então, aqui eu dividi esse inteiro, ó. A barra está completa, inteirinha. Você vai numa loja, compra o quê? Compra pedaço? Não, compra uma barra inteira. Compra uma barrinha. Ali, você tem uma colega, quer dividir. Aí, divide em 2 partes iguais. Representa um meio aqui. Aqui abaixo, eu quero dividir em 4 pedacinhos. Então, aqui, ó, 2 quartos e assim por diante. Aí, vamos ver aqui. Uma fração no nosso dia a dia, né? E usando essa fração aqui no nosso dia a dia. Um copo cheio de leite representa o quê? Um inteiro. Tá cheio, igualmente uma pizza completa, uma pizza que a gente não tinha tirado nenhum pedaço. Então, a pizza inteira. E um copo cheio de leite, um inteiro. Meio copo de leite, meio, a metade, meio copo de leite. Representa-se como? Aqui, ó, tá vendo? Meio. Agora, no caso, 2 caixas de gelatina, 2. Mas sem dividir, 2 inteiros. Meia colher de açúcar. Olha como é que a gente representa aqui, meia colher. E uma caixa de creme de leite. A caixa fechada, lacrada, é um inteiro, certo? Então, aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Agora, para a gente só relembrar um pouquinho, vamos tentar aqui observar dessa forma aqui mais prática, no nosso dia a dia aqui. Eu tenho aqui, ó, 5 cubinhos, vamos dizer dadinhos, né? 5 dados verdes, 5 dados vermelhos. O total, 10 dados, não é isso? O total aqui não tem 10 dados, é como se fosse a nossa pizza inteira. Aqui eu tenho o total de dados, né, de cubinhos, 10. Agora, se eu for dividir a quantidade de cubinhos verdes, se eu separar a quantidade de cubinhos verdes dos vermelhos, quantos cubinhos verdes eu tenho? Eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cubinhos. De quantos ao total? Quantos aqui? 10. Então, eu tenho 5 cubinhos verdes, né? Visando aqui o total. Quantos tem? Total, 10. Como é que eu posso representar essa fração? Bora lá, relembrar agora. Como é que eu posso representar essa fração? Esse lápis aqui está melhor. Então, primeiro traço de fração. O traço de fração é vertical? Não, é horizontal. Um traço aqui, ó, da fração. A parte de baixo eu vou colocar o quê? O todo, total. A quantidade total de cubinhos aqui. Quantos cubinhos nós temos? Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cubinhos. Vou colocar acima do traço, horizontal ou abaixo? Acima não. Porque acima eu só vou colocar a quantidade, não é, que eu for retirar. Então, eu vou colocar abaixo 10 cubinhos. E acima, eu só quero os verdinhos, os 5.
Então, eu vou colocar a quantidade dos 5 acima. 5 décimos. Deu para entender? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima. Bye, bye, gente!